A ideia de hoje também é trabalhar com vocês um pouquinho mais ainda no controle de vibrações, tá? Elaborando aí o código computacional para o balanceamento dinâmico em um plano, que foi as atividades que nós desenvolvemos na aula passada. Eu já passei vários vídeos, várias apresentações para vocês de como é feito o balanceamento, tá? Dinâmico em um plano, usando os equipamentos especiais, né? Usando o NK 600, tá? E aqueles cálculos que são feitos na mão, né? Geralmente demandam um tempo considerado para poder fazer o cálculo e induzem também a erros, tá? Então, muitas vezes, esses vetores de deslocamento, esses vetores de intensidade de vibração, né, e ângulo de fase, né, ângulo de atraso de resposta, eles precisam de um cálculo especial transformar coordenadas polares para coordenadas retangulares e assim por diante, tá? Então, vejam que nesses últimos vários momentos aí que nós estamos trabalhando com vibrações, sempre está aparecendo agora, né, um vetor que é representado na forma polar, intensidade e ângulo de fase e assim por diante, né? Novamente ali, ó, nesse caso de hoje, balanceamento na etapa de projeto preliminar, novamente nós temos vetores, né? Vetores com intensidade de forças, né? Força centrífuga e uma posição que essa força se encontra no vetor, no plano onde ela está, tá? Então, o trabalho com vetores é algo importante dentro de vibrações mecânicas, tá? Então, o que eu quero passar para vocês aqui hoje é um pouquinho de códigos computacionais para o balanceamento dinâmico em plano, tá? Como isso é feito e como esses códigos podem ser montados, tá? Então, assim, esse é o caso, é o exemplo que nós fizemos nas aulas anteriores, tá? Nós fizemos aqui usando o método proposto pelo Hall, tá? A gente trabalhou no sentido, até inclusive o exemplo é o exemplo do Hall, né? Fazer o balanceamento de um rotor, vou colocar aqui, balanceamento de um rotor, esse rotor aqui, em um plano, tá? Utilizando o equipamento especial. No caso aqui, a figura é a figura do Hall. O Hall, ele usa um equipamento especial que tem um acelerômetro nessa parte aqui, tá? Esse acelerômetro mede a amplitude vertical, pela posição que ele está, ele mede a amplitude de vibração vertical, certo? E leva esse sinal, que geralmente esse sinal é transformado em sinal de velocidade, tá? Ele leva esse sinal de velocidade para o analisador de vibração, que processa essa informação e nos dá a amplitude de vibração em milímetros por segundo, velocidade. E, ao mesmo tempo, em função dessa rotação, ele acaba provocando liga a lâmpada estroboscópica na mesma frequência de excitação do eixo, né, de rotação do eixo, e ali dá a impressão de que o rotor está parado, né, e a gente pode fazer algumas leituras de atraso de resposta do sistema, tá? Então, o método, novamente, o método consiste em, inicialmente, com tudo desligado, fazer marcas de referência. A gente faz uma marca de referência no estator e no rotor. É claro que, para fazer essas medidas, nós precisamos ter uma escala aqui angular, aqui, para poder depois fazer a leitura, né? Na parte estática, eu preciso de uma escala ali angular para depois fazer a leitura da defasagem do sistema, mas inicialmente a gente faz uma marca de referência no estator e no rotor parado, tá? Aí, imaginemos que esse rotor possui um certo desbalanceamento em algum ponto, a gente liga o rotor na velocidade de trabalho dele, tá? E vamos observar que o equipamento, ele vai medir uma certa amplitude de vibração e também, pela leitura da lâmpada estroboscópica, ela vai fornecer aqui um certo ângulo, que é o ângulo de atraso de resposta, né? Lembre, né, que a força e o deslocamento estão defasados de um ângulo. Esse é o ângulo de atraso de resposta, tá? E, nesse caso, então, a gente toma, para fazer o balanceamento estático em um plano, a gente faz a medida pelo acelerômetro, a gente faz a medida
da amplitude de vibração, aqui no caso em termos de velocidade, né? Ok? E olhando pela escala, né, usando a lâmpada estroboscópica, a gente consegue identificar, né, o ângulo de atraso de resposta entre a força e o deslocamento, tá? Então, vejam que, nesse caso, então, esse vetor AU é o vetor que mede a intensidade da vibração, 15, e o ângulo de atraso. Então, olha a importância. Na realidade, ele é um vetor. O vetor é um vetor, o AU, ele é um vetor que é formado pela intensidade da vibração, 15 milímetros por segundo, a um ângulo de defasagem de 55 graus. Isso aqui é a forma polar de representar esse vetor. Para fazer o teste novamente de balanceamento, a gente, então, primeiramente fez a medida AU, que é a medida do desbalanceamento original. Aí, nós paramos o rotor, colocamos uma massa de teste. Nesse caso, a massa de teste é 5 gramas. E a gente coloca a massa de teste, o RAL pelo menos sugere isso, para colocar no mesmo ponto onde foi identificado o ângulo θ. Colocamos ali a 55 graus, então, uma massa de teste de 5 gramas. E agora, nós vamos ligar novamente o equipamento para medir o novo desbalanceamento que ocorre no sistema com a introdução dessa massa de teste. Então, o equipamento é ligado, tá? E, novamente, né, nós vamos conseguir, com o acelerômetro, fazer uma medida da intensidade de vibração, certo? Então, a segunda medida foi 18 milímetros por segundo, que foi o sinal do acelerômetro, que foi lá para o equipamento, tá? E se nós olharmos pela lâmpada estroboscópica, tá? Olhando aqui em termos de graus, aqui, né? Aqui está só um desenho em escala, né? O ângulo φ foi de 170 graus. Ou seja, essa nova medida que foi feita com massa de teste, o W aqui é a massa de teste, esse vetor, ele é formado por uma intensidade de vibração de 18 milímetros por segundo, localizada com um ângulo de atraso de resposta, né, entre força e deslocamento de 170 graus. Então, são dois vetores, tá? São dois vetores. E aí, a subtração desses dois vetores, elas nos dão o vetor desbalanceamento, e oposto a esse vetor de desbalanceamento, a gente tem o vetor de balanceamento. A 180 graus dessa posição de desbalanceamento, a gente tem o vetor balanceamento. Tá? Então, olha aqui, ó. Com os dois vetores, o procedimento matemático é calcular o AW. O AW é o AU mais W, um vetor, menos o vetor AU. Em termos gráficos, né, é como se nós posicionássemos aqui, ó, o vetor AU, certo? E fizesse a subtração aqui do AU mais W. Eles estão situados, entre um e outro, eles estão situados num ângulo φ menos θ. Tá? Esse é o ângulo entre os dois vetores. E essa subtração, então, representa, então, um vetor como esse aqui, que é o vetor, então, de balanceamento. Oposto, então, a esse desbalanceamento, ó, o desbalanceamento está ocorrendo para cá, os vetores estão para cá. Oposto a esse desbalanceamento, eu tenho a direção do balanceamento, que é esse vetor aqui, ó, AW, então. Tá? Deixa eu apagar tudo isso aí de novo aqui. Apagar essa parte aqui, ó, vetor balanceamento. Aí, o procedimento de cálculo é calcular a intensidade do vetor AW, ó, calcular o ângulo de atraso do vetor AW, calcular a massa de teste, pegando a intensidade do vetor AU, dividido pela intensidade do vetor AW, vezes a massa de teste. Com isso, a gente calcula, então, a massa de teste, com isso nós calculamos a massa de balanceamento e a posição angular onde ela deve ser colocada, tá? Então, é o procedimento que ocorre, tá? E vocês observem que, tanto como hoje, né, tudo são vetores, tá? Todos esses elementos são vetores que são utilizados para elaboração desses cálculos, tá? Então, tudo, mais ou menos agora em balanceamento, são vetores, como no caso de hoje, o balanceamento na etapa de projeto preliminar também
é uma soma de vetores, uma soma de momentos que são vetores e assim por diante, tá? Bom, então, pessoal, nós chegamos num elemento importante, tá? A gente precisa de códigos para poder resolver isso, tá? Eu já apresentei aqui, né, para esse exemplo, ó, a U15, a U mais W, 18 mais 170, massa 5, a nossa massa de teste, ó, só para colocar aqui, ó, a massa de balanceamento, ela é de 2,69 gramas, e ela tem que ser colocada, né, na posição, né, alfa aqui, então, vou colocar de acordo com o ângulo daqui do RAW, numa posição de 35,8 graus, 35,8 graus, adiante da rotação, da massa de teste. Então, se o rotor gira, onde eu coloquei a massa de teste, se o rotor gira no sentido horário, eu calculo da posição da massa de teste, eu calculo 35 graus para trás da rotação, no sentido contrário da rotação, e coloco ali essa massa de teste na posição alfa 35,8. Com isso, essa massa, nesse ângulo, provoca o balanceamento dinâmico do rotor. E aí, então, teoricamente, a vibração tem que ser reduzida devido a essa colocação dessa massa de teste, tá? Eu coloquei aqui, né, esses resultados só para vocês verificarem, né, o que nós fizemos lá no exercício já há umas aulas atrás, tá? Mas vejam, tudo é uma questão de vetores, tá? E a gente sabe que o vetor, né, vamos colocar ali primeiro, o primeiro vetor aqui que eu tinha aqui, era 15, deixa eu voltar para trás aqui, 15 e 55, ó. Então, aquele primeiro vetor AU, que eu coloquei aqui, ó, o primeiro vetor que foi medido, era um vetor que tinha intensidade de 15 milímetros por segundo, e a posição em relação ao plano X dele, lá, ó, se eu pegar um eixo de coordenadas X aqui, ó, XY, X e Y, né, a posição que eu tinha aqui era 55 graus. Esse é o primeiro ângulo, esse é o primeiro vetor. 15, é o vetor AU, né? É o vetor AU, 15, e na posição 55 graus. Essa é a forma polar de representar ele. Se eu tivesse que representar na forma retangular, para poder fazer cálculos de soma e subtração de vetores, nós pegaríamos esse vetor aqui, ó, calcularíamos essa componente aqui, ó. Essa componente, vou mudar de cor aqui. Essa componente aqui, ó. Essa componente é a componente 15, não vou colocar unidade, vezes cosseno de 55 graus. Eu tenho essa componente aqui na direção real. E na direção imaginária, né? Na direção imaginária, eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o 15 vezes seno de 55 graus. Então, aí eu tenho um vetor, né, em coordenadas retangulares. Eu transformei em coordenadas polares, magnitude e ângulo de fase, né, e ângulo, eu transformei em coordenadas retangulares. Então, ó, em coordenadas retangulares, esse vetor AU, ó, o vetor AU, vai ser igual, eu não vou fazer os cálculos, vai ser 15 vezes cosseno de 55 graus, mais 15 vezes seno de 55 graus, J ou I, né, imaginário. Então, esse é o vetor na forma retangular, certo? A mesma coisa, se eu tivesse o outro vetor, vou fazer aqui embaixo de novo ele, ó, né, apagar, não, eu vou colocar aqui o vermelho. Se eu tivesse o vetor aqui, ó, XY, Y e o X. O outro vetor era 18,170. Então, aqui está o vetor o Y. 18,170 é um vetorzinho mais ou menos aqui, ó. 18 milímetros por segundo
num ângulo de 170 graus, ó. 170 graus. Então, ó, o que acontece? 170, aqui é 10 graus, então, aqui é 10 graus. Então, eu preciso, esse vetor aqui, em coordenadas retangulares, é esse aqui, ó. Desculpe, polar. O vetor AW, AU mais W, ele é igual a 18 no ângulo 170. Então, em coordenadas retangulares, ele fica isso aqui, ó. Isso aqui representa 18 vezes cosseno de 10, esse 10 aqui é esse ângulo aqui, e esse vetorzinho aqui, ó, representa 18 vezes seno de 10 graus. Ah, e ainda tenho que ver o sinal. Esse aqui, ó, vai dar um sinal negativo, ele está no eixo negativo, e esse aqui positivo. Então, esse vetor AW, esse vetor AU mais W, ele é um vetor que tem essas coordenadas aqui, ó. Menos 18 cosseno de 10 mais 18 seno de 10 graus. J. Então, são dois vetores. Agora, para trabalharmos numa soma de vetores, é só, se eu precisasse fazer, por exemplo, AW, o vetor AW, ele é igual ao vetor AU menos o vetor AU mais W. Se eu tivesse que fazer essa subtração de vetores, eu pegaria simplesmente, eu vou tentar fazer aqui bem pequenininho, ó, pegaria o AW é igual ao vetor. Faria a subtração da parte real e a subtração da parte imaginária. Então, o primeiro componente desse vetor AW, que é a parte real, seria o quê? O AU, 15 cosseno de 55, menos 18 vezes cosseno de 10. Isso aqui seria a parte real do vetor. Só subtraria a parte real de um vetor do outro. E a parte imaginária, mais, né, eu faria a subtração. 15 seno de 55 graus, menos a parte imaginária aqui, ó, menos 18 seno de 10 graus. Tudo isso subíndice J, parte imaginária. Então, vejam, com isso, esse aqui é a subtração do vetor da parte real do vetor, e essa é a subtração da parte imaginária do vetor. Com isso, eu teria um novo vetor, que é o vetor subtração, tá? Então, sempre que eu preciso fazer uma transformação de um vetor em outro, fazer o cálculo de subtração, multiplicação, divisão de vetores, o importante é que esse cálculo seja feito sempre com as componentes retangulares. Então, sempre é necessário que a gente transforme o vetor na forma polar para o sistema retangular, e aí faça os cálculos sempre lá no sistema de coordenadas retangulares. E depois que eu calculei no sistema retangular, eu volto para o sistema polar. Porque daí eu consigo novamente ter a magnitude do vetor e o ângulo, tá? Então, isso é importante, né? Nessa etapa aí de balanceamento, nessa etapa de controle de vibrações, tá? Então, é importante essa manipulação de vetores da forma polar na forma retangular, tá? Então, isso causa um trabalho enorme, tá? Então, eu tenho que pegar o vetor, eu tenho que pegar esse vetor aqui e transformar ele pelo cosseno do ângulo e seno do ângulo na forma retangular, aí fazer a subtração dos vetores parte real e parte imaginária, e depois volto com o vetor para a parte real. Dá um cálculo enorme, pessoal, né? E imagine fazer o cálculo de um balanceamento em dois planos, assim, é muita soma de vetores. É necessário ter um código computacional
poder fazer essa transformação de polar para retangular, faz os cálculos todos dos vetores retangulares, soma, subtrai, divide, multiplica por uma constante e depois volta para o sistema de coordenadas polares, tá? Então, para isso, é necessário ter algumas funções, algumas rotinas no Scilab que permitam fazer isso, tá? Então, aqui eu coloquei duas subrotinas que eu vou passar para vocês agora, nós vamos trabalhar com vocês agora na programação do Scilab, que são duas rotinas, que são essa aqui, ó. É uma função, começa aqui, ó. É uma função que converte coordenadas polares para retangulares, tá? E a outra função, que está aqui em preto, aqui, ó, converte coordenadas retangulares para polar, tá? Esses dois códigos, né? Eu tava em busca já há um tempo aí, eu sabia que eu tinha feito em algum lugar ele, né? E não conseguia encontrar onde que estava essas rotinas. E eu encontrei nessa semana aí, olhando meus papiros, né? Isso aqui não fui eu que desenvolvi, e eu acabei, já fazem mais ou menos uns 13 anos atrás, tá? Que eu baixei de algum lugar da internet, não sei mais aonde que é o lugar, e comecei a usar essas rotinas. Só que eu tinha perdido, né, elas, realmente perdi no meu computador, e agora, quando eu voltei, né, voltei a procurar novamente ela e achei as rotinas para fazer isso, tá? Vocês vão ver a facilidade que é usar as rotinas de coordenada, trabalhar com vetores do Scilab polar e retangular. É bastante fácil, tá? E aí, então, essas rotinas ficam bastante interessantes, tá? O MATLAB, ele é um programa pago, né? Ele é um software pago. Ele tem essas rotinas que permitem trabalhar, pessoal, com a programação em vetor. Só que o Scilab não tem essas rotinas. A gente tem que transformar do polar para o retangular, fazer todos os cálculos na forma retangular e depois converter novamente para polar, para poder ter o ângulo, para poder ter a magnitude do vetor, a intensidade do vetor e a sua posição, o seu ângulo de fase, tá? E aí essas rotinas, então, permitem fazer isso, tá? Vocês vão ver que fácil que vai ser trabalhar com o Scilab, né, nessa forma, tendo esse controle aí. E aí a gente faz todo o cálculo por vetor. A gente não precisa mais calcular como foi feito aqui, ó, né, como foi feito nesses casos aqui, ó, né, de transformar, calcular o alfa, calcular o AW, né, calcular usando formas, a gente faz tudo vetorialmente. E aí a gente puxa do vetor, puxa a parte real e a parte imaginária e consegue apresentar os resultados de cada um deles. É muito bacana trabalhar com essa parte aí, tá? Então, assim, ó, vamos começar, né, no seguinte. Eu gostaria que vocês abrissem o Scilab de vocês, tá? Então, em casa aí, primeira coisa, vocês vão abrir o Scilab, tá? E nós vamos fazer um programinha para resolver isso aqui de novo. Nós temos isso aqui já validado, né? Esse 15,55, 18,175 gramas, ó, já nos dá um resultado de 2,69 e 35,8. Então, isso já está validado, tá? Então, vamos tentar fazer um programa para entrar com esses dados aqui e ver se ele calcula exatamente isso para nós. Se ele calcular isso aqui para nós, está validado ele, eu posso usar em outros casos, tá? Vou abrindo, então, enquanto isso, o Scilab de vocês, que eu vou também parar essa apresentação aqui agora, tá? E vou, então, né, abrir o Scilab para poder mostrar para vocês, então, como fazer isso. Vou dar aqui só, aumentar um pouquinho aqui. Aí, então, esses dois códigos aí, pessoal. Ó, como eu falei, não fui eu que fiz, mas, assim, eu só traduzi todo o programa, estava em inglês. Isso, como eu falei, foi lá em 2006 que eu fiz isso, e eu usei esses dois códigos aqui, tá? Eu usei esse código aqui para transformar de polar para retangular e de retangular para polar e fiz o programa, que é o programa de balanceamento. Então, essa parte para baixo fui eu que fiz, tá? E a parte para cima eu usei, então, dois códigos que eu baixei de algum lugar, não sei de onde que foi,
tá? Então, assim, ó, eu vou abrir um novo aqui, arquivo, eu vou abrir um novo, tá? E vou passar para vocês o seguinte, ó. Em primeiro lugar, vou passar essa subrrotina aqui, ó, converte polar para retangular para vocês. Então, peguem aí, tá aqui, ó. É uma função, Ctrl C. Vou passar aqui no chat para vocês, Ctrl V. Ele não foi toda, deixa eu ver onde é que ele parou. Ele parou aqui. Deixa eu ver. Vou passar em duas etapas. Vou passar em duas etapas aqui, pessoal, porque o código é muito grande, ele não vai ir. Primeira etapa, essa aqui. Copiem essa primeira etapa. Ctrl V. Colunas adjacentes. Tá aí. E depois vou passar a segunda etapa. Vocês têm que copiar e colar nessa ordem aí, tá? Que eu estou colocando aí para vocês. Ctrl C, Ctrl V. Copiem cada um dessas informações que eu passei no chat e colhem lá no arquivo de vocês. Vou fazer a mesma coisa, ver se vai dar um erro aqui. Tá? Vou pegar primeiro esse aqui. Opa, um pouquinho dá umas... Deixa eu ver uma coisa. Ctrl C. Eu vou fazer o mesmo caminho que vocês estão fazendo, para ver se vai dar algum erro aqui. Ó. Vou colocar num sem nome aqui, Ctrl V. E vou copiar agora o segundo. Que é a função. Ctrl C, Ctrl V. Então, vejam que vocês têm aí, então, a função A, que converte polar para retangular. E nessa função, eu tenho que entrar com o R e o θ. O R é a magnitude do vetor e θ é a amplitude. Aí eu faço um vetor, que é o vetor, na forma polar, tá? Então, como é que eu vou chamar isso? Por enquanto, o programa não tem nada, só tem a função aí, tá? Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui um início de programa, só para a gente poder usar esse código aí para resolver esse problema aí, tá? Então, assim, para converter agora de polar para retangular, tá? Então, vou colocar aqui também para vocês entrarem aqui, ó, dois vetores. Ctrl C, ó, Ctrl V. Copie novamente essas informações aqui para entrar esses dois vetores aqui, ó. Ctrl C e vou passar para cá. Então, fiz aqui um programinha para entrar com a informação OA e o θA. Querem modificar aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó. Entrem com o AU, e entrem com o θ. θ, AU. Então, ele vai pedir para informar para vocês e carregar, né, essa variável AU e o θAU. Vamos ver o seguinte, ó. O primeiro vetor que nós tínhamos era 15 e 55, tá? Tá. E vamos aí, então, fazer o seguinte, ó. Vou passar para vocês também o seguinte, ó. O vetor... deixa eu colocar aqui, ó. Vetor... Aqui, ó. Vocês vão usar também esse aqui, ó. Vetor A converte polar para retangular, OA e θA. Vamos colocar aqui, Ctrl C, e vou colar novamente lá, ó. Ctrl V. Ctrl V. Então, eu vou chamar aqui, ó, vetor AU, ó, vamos só mudar as variáveis aqui, ó. Aí vocês mudam de acordo com o problema de vocês. Vetor AU é um vetor. Ele converte polar para retangular. Esse vetor AU, ele tem intensidade AU e tem um θ, que é o ângulo dele, AU. Então, estão conseguindo aí? Então vamos com calma.
Então, ó, o programa vai ser esse, ó, ele vai converter, vai transformar um vetor na forma polar, né, que é o AU 15 e 55 graus, na forma retangular, num vetor retangular. Aí nós vamos fazer o cálculo do vetor retangular e vamos fazer. Vamos com calma. Enquanto isso, que vão fazendo, vamos executar esse programa aqui, ó. Vou. Onde é que eu estou aqui? Eu sem nome. Vou salvar e vou executar ele. Espera aí, que eu estou executando o outro. Aqui. Salvar e executar. Vamos salvar e executar. Vamos colocar aqui um teste. Vou colocar aqui. Balanceamento dinâmico. Balanceamento dinâmico. Dinâmico em um plano. Vou colocar aqui, para situar as datas, que eu tenho um monte de 20, vou colocar aqui, vibrações mecânicas, 20, 21. Senão, eu estou com tanto programa aí que depois não sei o que eu estou colocando. Vou salvar. E deu pau aí, vamos ver. Não, aqui. Só que eu não coloquei o CLS, né? Vamos colocar no começo do programa aqui também o CLC, para apagar o que tinha atrás, CLC. Senão ele não apaga o que tem atrás do... Vou executar de novo. Salvar e executar. Agora ele apagou. Informe o nível de vibração medido. Vou colocar aqui, então, 15 milímetros por segundo. E qual o ângulo θ, né, que ocorre isso, né? Vou colocar, então, 55 graus. Quinze e 55. Por que que não deu certo? Vamos ver o programa aqui. Aqui, ó, peraí, ó. Não mudei aqui. Θ AU e θ OAU. Não, tá certo, né? Θ OAU. Puxa vida, o que que deu de errado aí? O de vocês rodou? Ele deu esse erro também. 15 e 55. Coloque a massa de teste. Não, ele está rodando aqui para mim alguma coisa diferente. Para mim aqui, ele está rodando alguma coisa diferente aqui, só um pouquinho. Ele está rodando outro programa que não é esse aqui. Vamos de novo. 15 e 55. Por que que ele não deu certo aí? AU. Eu também estou achando que está executando várias vezes. Não, não podia dar esse erro aí. Converte polar para retangular, converte polar para retangular. A função é converte polar para retangular. Ontem deu certo. Demonstração de programa sempre dá pepino. Vamos ver de novo aqui, o que está colocando aqui. AU igual a input AU. Θ 0 AU. Θ 0 AU. Vetor AU. Converte polar para retangular. AU e θ. Vou colocar um outro valor aqui. 67 e 6. Já deu outro pepino aí.
Converte. CLC. Eu não sei se está rodando várias vezes também o meu. Alguém conseguiu aí? Tá U. AU input. Vamos ver aqui. O que é o AU? AU. Vou rodar de novo. Vamos ver de novo. Em graus, 55. Agora ele rodou. Não, ele tá em alguma coisa aí. Vetor. Vetor. AU. Puxa, o que deu agora? Deu certo? O que deu aí? Não sei o que deu. O meu ficou... Deu. Ó, agora resolveu. Não sei por que agora deu certo. Ó, eu acho que eu dei rodei várias vezes os outros programas, ele está na memória, alguma coisa assim. Mas, gente, olhem só. Agora deu certo. Se você me perguntar o que acontece, também não sei, tá? Não sei. Olhem só o que eu fiz aqui, pessoal. Então, ó, vou executar de novo aqui. Vamos executar de novo. Vou colocar um outro vetor, 18 e 170. Agora deu certo, agora deu certo. Tá? Então, tinha algum problema aí nos códigos, rodando um outro programa por trás. Conseguiram obter esses resultados aí? Tá, olhem só. Então, ó, vocês fizeram o cálculo. Ele calculou, ó, converteu polar para retangular. Então, vejam, ó, o vetor 18,170, que é o segundo, ó, se vocês colocarem aqui ó, no console, vetor AU, olha o que ele dá. Ele dá aqui o vetor AU, que tem 18,170 em coordenadas polares, tem menos 17 e mais 3 em termos de coordenadas cartesianas. 17,72 mais 3,12 i. Conseguiram obter essa resposta aqui? Catiele, deu certo? Tente ver de novo. Agora o meu deu certo. Agora sim. Pois é, não sei por quê. Talvez tinha rodando alguma coisa por trás, tá? Então, ó, ainda não deu, Paulo? Tenta ver de novo. Talvez tenha um outro programa rodando, alguma coisa que também não sei o que está dando aí. Professor? Pode falar, Viviane. O meu tá dando resultado errado. Tu tá dando 8,6. Tá dando 8,6. Só um pouquinho. E 12,3. E o vetor é o 18,170. O vetor, não. Eu acho que é o 15. Tá 8. É que o meu vetor A, o resultado ficou assim, né? Eu entrei com 15,55. Deu meu vetor a O, que eu não alterei ali, deu 8,6. Daí deu 12,3. Então, Não tô ó, eu entendendo acho esse que assim, resultado. ó, eu entrei com o vetor 15,55 agora. Então, vamos colocar o resultado, vetor AU. Ó, acho que vai dar isso aí, ó. É isso aí? O meu deu isso aí, professor. Tá. É que tu tava entrando com 15,55 e eu tava entrando com 18,170. Por isso. Ah, então por isso. Então tá certo. Agora deu certo, então. Ó. O primeiro vetor, que é o vetor AU, é 15,55 e ele, ó,
8 e 12. 8 na parte real, x, e 12 na parte imaginária, y. Tá? Fechou então para todo mundo aí, mais ou menos? Deu certo? Tá, agora tá indo no caminho então. Vamos agora, entrar com o vetor. Com o vetor. Com o vetor A1 mais W, pode ser? Vou pegar tudo isso aqui, o que vocês colocaram aqui, que vocês têm aqui, vou dar um Ctrl C e vou duplicar o código, Ctrl V, e vou entrar aqui com o vetor AU, vou colocar AUW, tá? AUW. Então, é o vetor AUW e o vetor AUW. Informe o nível medido AUW. Só que antes, nós temos que colocar aqui, para nós fazer de acordo com o programa, incluir qual a massa de teste. Nós vamos colocar uma massa de teste e vamos verificar qual é a influência dessa massa de teste na nova medida. Então, eu vou puxar aqui, do meu aqui, da minha figurinha aqui, eu vou puxar aqui uma informação de que entre com a massa de teste. Cadê a massa de teste aqui? Informe OB, inversão, M1. Entre com a massa de teste, Ctrl C, e vou passar para vocês também aí, M1. Está no chat, M1 igual a input, informe a massa de teste empregada. Vou dar um Ctrl C para seguir a mesma lógica de vocês. Vou vir aqui. M1. Input, informe a massa de teste empregada. Então, vão colocar a massa de teste em gramas que foi empregada aí, tá certo? Estão conseguindo fazer? E daí vamos duplicar esse código aqui também, então, o primeiro entrada de... Eu poderia colocar aqui também um DISP. Já vamos colocar aqui, DISP, abre parênteses, vetor. Deixa eu colocar aqui. Vetor. Já passo para vocês também, DISP vetor AU. DISP vetor AU. E vamos colocar aqui embaixo DISP vetor AUW. Então, eu já passo esse código para vocês também. Informe o nível de vibração medido após a colocação da massa de teste, após a colocação teste. Informe o ângulo de referência θ 2, né? θ 2, ou é o φ, aqui nós estamos usando o φ. Informe o ângulo de referência θ 2 em graus, que é o θ AUW. Vamos colocar aqui ângulo de referência φ. Graus. Aí você entra com AUW, entra com o AUW aqui, e o θ AUW, vetor AUW. Deixa eu ver se roda. Já passo o código para vocês. 15 e 55. Daí o vetor, 5 gramas. E 18,170. Tá, fechou. Eu vou passar para vocês o código aí. Fechou. Para entrar, então, com o vetor AUW, AU mais W, Ctrl C, está lá no chat. Se alguém não está conseguindo, aí me dá um toquezinho para ir mais devagar, ou parar ou passar alguma informação que precisa, tá? Fechou?
Se tiver algum problema, me falem. Então, ó, estamos entrando agora com o vetor 2. E olhem, eu executei eles, ó, execute também o plano de vocês, ó. Eu entrei com 15,55, deu em coordenadas em coordenadas cartesianas 8 e 12, então, né? E o vetor 55, acho que é 18 e 170 deu menos 17 e 3. É esses os valores? Deixa eu ver se era isso mesmo. 18 e 170. 5, 15, 55. É isso aí mesmo. Tá. Agora, querem fazer um cálculo? Se vocês lembram das variáveis, ó, é vetor AUW e vetor AU. Vou colocar aqui, ó, não, minúsculo, vetor AU menos o vetor AUW. Olha o cálculo que ele vai fazer. Vetor AU menos vetor AUW. Tá vendo como ficou fácil agora de fazer os cálculos com os vetores? Né? Então, podemos fazer os cálculos no programa agora. Vetor AU menos vetor AUW, né? Vamos ver o seguinte, ó. 5 vezes vetor AU. 43 e 61. Né? Vamos colocar aqui vetor AU dividido por 3. Então, eu consigo fazer o cálculo por coordenadas retangulares. Fica fácil de fazer o cálculo de coordenadas retangulares. Tá. Agora, vamos passar para o outro código. Vamos voltar um pouquinho para cima, lá no final da função, tem o início do programa. E vamos colar a função contrária agora. Vamos passar de polar para retangular, de retangular para polar. Ô, professor, Pode falar. dá dois resultados, porque um é x e outro é y, é isso? Isso, um é x, outro é y. Uhum. Beleza. Na realidade, aqui a gente usa a conotação. O x é a parte real do vetor, né? E o y é a parte imaginária. Entendeu? Ó, esse valor aqui, ó, é a parte de y, é o i, né? Ó, i é a parte de y, e esse aqui é a parte de x do vetor. Eu nem tinha visto esse i aí. Aqui no finalzinho tem o i, ó. Aí no final tem o i. O i quer dizer que é a componente na direção y. Tá certo, beleza. Deixa eu passar o próximo código aqui, ó. Vou pegar o meu. Vou passar em 2 etapas para vocês agora. Essa primeira parte aqui, vamos vir até aqui. Ctrl C. Primeira parte da segunda função e depois a segunda parte. Eu acho que... Vamos ver se vai ir tudo. Não sei se vai ir tudo. Vamos ver se vai. Ignorem essas duas que eu coloquei aí. Pessoal, ignorem elas. Vou passar de novo. Eu preciso de mais... Vamos vir até aqui. Aqui a função... Vou vir até aqui, ó. Aqui. Vou passar de novo. A primeira parte e a segunda. Senão eu passo em 3 partes aí. Primeira parte está aí. Fase com os adjacentes. E a segunda parte
Agora acho que vai. Ctrl C, Ctrl V. And function, fechou. Peguem essas duas últimas que eu coloquei no chat agora. Na mesma ordem. A primeira parte do programa e a segunda parte do programa. Eu vou fazer a mesma coisa para ver se dá tudo certo, pegando as informações do bate-papo, tá? Ó, vamos ver. As últimas duas. Tá? Ctrl C. Colhem aqui, mais ou menos aqui, ó. Depois da segunda função, dê uns espaços em branco aí, e colhem depois na linha 24, mais ou menos, aí, 34 por aí, dê um Ctrl V. Primeira parte, e agora a segunda. Ctrl C. Ctrl V. Agora, vocês têm a função que transforma de retangular para polar. Retangular para polar. Porque eu faço o cálculo, né? Eu faço uma divisão, né? Uma subtração de um para o outro, e agora tem que calcular, voltar para trás, né? Fazer o cálculo. Então, agora, essa outra função é converte retangular para polar. E a gente entra, então, com o A e o OPT, né? Que são duas variáveis, e ele calcula, então, transforma para um ângulo e posição. Para poder usar no cálculo que a gente vai fazer pela frente. Então, eu vou salvar aqui e vou executar, só para ver se vai dar algum pepino aí. Salvar e executar. 15,55 e 5 gramas e 170. Aí, agora vamos fazer o contrário, então. Vamos arrumando. Se vocês se perderem, me dão um toquezinho aí para mim. Eu perdi o meu... Aqui, o bate-papo eu perdi. Katia, não entendi. Dá para ser em outro arquivo? Não, faz no mesmo arquivo, porque a gente vai usar agora para fazer o programa do balanceamento. Tá, Catiele? Cola no mesmo arquivo para a gente poder agora transformar do retangular para o polar, para a gente ter a intensidade do vetor, que a gente vai fazer uma multiplicação, uma subtração, e o respectivo ângulo de posição, de fase. Deixa eu só olhar aqui um pouquinho. Conseguiram rodar o programa? Deu certo? Ó, se vocês usarem isso aqui agora, eu estou copiando aqui, ó. Essa é a forma como vocês vão resolver o problema, converte retangular para polar. Como vocês vão resolver o problema aí do vetor, ó, Ctrl V. Ó, eu vou fazer o caminho contrário aqui como eu rodei o último problema,
eu vou fazer o caminho contrário aqui, ó, e vou converter de retangular para polar o vetor, que é o vetor, vetor AU. Olha o resultado dele. 15 e 55. 15 é a intensidade do vetor e 55 é o ângulo de posição. Então, agora eu posso fazer o caminho contrário. Eu posso converter do vetor retangular para polar. Ó, vou converter o vetor Ctrl+C, vou converter o vetor AUW. Tem que dar 18,55. Desculpe, 18,170. 18 graus, 18 milímetros por segundo, 170 graus a posição dele. Então, agora eu posso fazer o caminho contrário, transformar do retangular para o polar. Então, vejam o que nós tínhamos feito antes. Ó. Vamos colocar aqui que o A é igual a vetor AU menos o vetor AUW. Ó, o A está aí, ó. Eu fiz uma soma de vetores. A igual a vetor AU menos vetor AW. E se eu quero converter esse vetor A para saber qual que é a intensidade e qual é a posição desse vetor, tá aí, ó, 27 milímetros por segundo, posição 19,18 graus. Estão indo aí no caminho? Consigo fazer o caminho contrário agora. Qual, Luiz? Deixa eu ver. Eu coloquei no chat ali qual que é a função, então, para converter de... Copia aquela função que está no chat um pouquinho antes de você aí e larga ali no console. Ó, eu fiz inicialmente ali, ó, na sequência aqui, ó. Eu fiz o vetor A igual a vetor AU menos vetor AUW e deu o valor do A. Esse é o vetor subtração de dois vetores, né? A parte real e a parte imaginária I. E aí eu converti esse vetor aqui, ó, converte retangular para polar. Ó. Esse vetor aqui, ó, na forma polar, é 27 milímetros por segundo a 19,18 graus. Só para nós brincar um pouquinho aí com um e outro. Deixa eu passar mais umas informações para vocês agora. Acho que eu vou passar tudo isso aqui para vocês. O A não foi... Luiz, tenta ver se o vetor AU existe e se o vetor AUW existe. Faz isso aqui, ó. Vetor AU, ó, ele existe? Tá. Vetor AUW. Ele existe? Ah, não, é maiúsculo, né? Vetor AUW. Também existe, os dois vetores existem. Tranquilo, Luiz? Eu tenho daqui a pouco também uma reunião lá com a professora Liliane, né? Aí depois eu vou, daqui a pouquinho às 10h15, eu tenho que sair lá falar com ela. Ela tem conta às 10h30. Mas como é que vão ficar? Tá? Tá. Existiu. Então, agora tu faz assim, ó. A igual a vetor, tem que ser o mesmo acima, vetor AU menos o vetor
AUW. Vamos ver o que deu agora também. O meu deu errado aqui também. Deu isso aqui, né? Vetor, aqui. Eu estou colocando o nome errado da variável aqui, ó. Ctrl C. Deve ser o nome das tuas variáveis que estão erradas, Luiz. Ó, eu coloquei aqui, ó, vetor. Agora deu certo. Então, o A deu 26. E agora, para converter ele para polar, usa esse aqui, ó. Ctrl V, converter retangular para polar, o vetor A, ele dá a intensidade do vetor e a posição dele. 27 milímetros é a magnitude do vetor e 19 é a posição angular do vetor. Deixa eu copiar mais uma coisa para vocês aqui, que eu vou passar ali. OB, θ, OP. Isso aqui, eu fiz o programa naquela época com outras variáveis, e aí deu... Tá, tudo isso já foi feito. Vetor W, aqui. Deixa eu passar tudo isso aqui para vocês. Ctrl C. Deixa eu passar para o meu, depois eu passo para o de vocês. Deixa eu organizar o meu primeiro. Ctrl V. Vou fazer o seguinte, ó. Vetor AB é o vetor AW. É o vetor AU. Eu já passo aqui para vocês. Dividido por vetor AU menos vetor AUW. MB igual a absoluto do vetor AW vezes M1. A massa de balanceamento é MB. Posição da massa de desbalanceamento, vetor AW na forma polar é converter retangular para polar, vetor AW. Tá? W. Φ igual a vetor, eu usei o φ em algum lugar aí, vetor, φ igual a vetor AW, preenche a posição para colocar a massa de desbalanceamento, magnitude é vetor AW. Deixa eu rodar o meu aqui. 15,55. 5 de massa de teste. E 18 e 170. Aqui no final ainda tem um problema. Qual que é? AWP. AWP, vetor AWP, 11. Linha 126. Φ igual a vetor AW. O que está de errado na linha 26? Φ igual a vetor AW. 1, 2. Vetor AW. Não seria AWP? Não, é o AW, acho que é φ igual a vetor AW, é isso aí, AWP.
tem que dar, salvar, executar, 15, 15,55. 5, 18, 170. Fechou. Massa de balanceamento é 2,69. A posição para a colocação da massa é 35 graus. A magnitude é 0,53. A magnitude do vetor AWP. É isso aí. Essa magnitude aqui, eu vou tirar ela, porque eu coloquei ela para poder fazer um teste aí, tá? Só para tirar. Vou tirar ela fora que não precisa. Vou passar para vocês isso aqui agora, então. Ó, esse aqui é o cálculo para fazer o balanceamento. Ó. O vetor AW é o vetor AU dividido por vetor AU menos vetor AUW. Ele faz o cálculo em coordenadas cartesianas e depois transforma ele para coordenadas polares. Ctrl C, Ctrl V. Está no chat ali, tá, pessoal? Copiem ele e coloquem nessa última, ó, nas últimas linhas do programa, vocês coloquem a informação aí, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a divisão dos vetores, a massa de balanceamento é o absoluto do vetor AW, ele vai pegar vezes a massa de teste, imprime o MB, que é a massa de teste. Pega no vetor AWP e transforma o vetor AW em coordenadas polares, que é o vetor AW polar. Aí o φ é a variável 2 do vetor AWP, φ, vetor AWP. Está pegando a variável 2 do AWP para dizer que é o ângulo. E imprime o ângulo φ. Vamos ver se vai dar certo aí, pessoal. Ainda, vamos fazer mais uma coisa aqui. Aí vocês só arrumam aí para aqui. Deixa eu colocar mais uma coisinha aqui. Lá no começo do programa, vocês apaguem o meu nome ali e coloquem o de vocês. Ó, aí, vou copiar esse código para printar no começo do programa, dar as informações do que eu estou fazendo aí, ó. Então, esse códigozinho que está aqui, apaguem o meu nome que está aí, tá? E coloquem esse código que está aqui, ó, no começo do programa de vocês, de funções, ó, and function, tem as duas funções, então vocês coloquem aqui, ó. No início do programa, depois do CLC, ó, coloquem essas informações aqui, ó. Ctrl V, que ele vai dar, quando ele executar, ele vai dar vai colocar, imprimir na tela algumas informações de quem que é o programador. Aí vocês mudam os nomes que estão aí, tá? Ó, vamos executar de novo. Salvar, executar, ó. Ele começou, então, ali, ó. Começou imprimindo aqui, então, o cabeçalho do programa. Aí você entra, então, com as informações. 15, 55. Deu ali as coordenadas polares, 5 gramas. 5 gramas. 18 é a intensidade da segunda medida, 170 graus. Aí, então, a massa de balanceamento, 2,69 a 35 graus. Deixa eu pegar todo esse programa aqui. Se alguém não está conseguindo aí, ó, Ctrl C. Deixa eu abrir um arquivo. Deixa eu ver.
Vou colar esse programinha lá para vocês no portal. Arquivo, salvar como. Balanceamento dinâmico. Vibrações mecânicas. 2021. Balanceamento dinâmico em um plano. Salvar. Vou pegar esse arquivo aqui e vou passar no portal para vocês copiarem ele. Quem não conseguiu, que está com um problema, copia todo ele para poder resolver o problema aí. Só um pouquinho. Ó, se alguém não conseguiu, deu pau no programa, alguma coisa aí, entre lá no portal e eu coloquei ali o TXT do programinha com o balanceamento dinâmico. Está todo ele ali, então. Só copiem todo ele e colhem no Silab de vocês para verificar se ele resolve o problema ou não.